Eu sei que você tá cansado de ser forte o tempo inteiro, carregando esse peso sozinho, fingindo que tá tudo bem por fora, mas por dentro em desespero. Eu vi quando você pensou em desistir, mesmo sem falar pra ninguém. Foi ali que eu cheguei mais perto, quando você achou que eu não vim. Eu disse, filho, eu vim. Nem toda dor é castigo, nem todo atraso não. Às vezes eu só tô te ensinando a confiar mais em mim do que na sua própria mão. Você não precisa entender tudo agora, só continuar. Quem prometeu fui eu. Para um pouco, respira. Sou eu falando com você. Eu sei que você tá cansado de ser forte o tempo inteiro, carregando esse peso sozinho, fingindo que tá tudo bem por fora, mas por dentro em desespero. Eu vi quando você pensou em desistir, mesmo sem falar pra ninguém. Foi ali que eu cheguei mais perto, quando você achou que eu não vim. Eu disse, filho, eu vim. Nem toda dor é castigo, nem todo atraso não. Às vezes eu só tô te ensinando a confiar mais em mim do que na sua própria mão. Você não precisa entender tudo agora, só continuar. Quem prometeu fui eu. Para um pouco, respira. Sou eu falando com você. Eu sei que você tá cansado de ser forte o tempo inteiro, carregando esse peso sozinho, fingindo que tá tudo bem por fora, mas por dentro em desespero. Eu vi quando você pensou em desistir, mesmo sem falar pra ninguém. Estamos ao vivo para mais um podcast. Chegando aqui, se eu não me engano, hashtag 10º podcast. Olha como passou rápido, galera. E hoje eu tô com um amigo sensacional aqui. Alguém que vai impactar vidas, tenho certeza. A gente estava conversando aqui nos bastidores. E a história de vida desse cara é algo assim tremendo. Que o Senhor, de onde o Senhor tirou ele e onde o Senhor está colocando ele. E usando a vida dele para impactar outras vidas. Vidas essas, o qual mais uma oportunidade de ser impactada através deste podcast. Mas antes de tudo, já peço que você se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Essa é a única forma de dizer para o algoritmo que esse podcast é importante. E é a única forma da gente continuar, porque se não há crescimento, não há evangelização. Se não há evangelização, não tem foco nem objetivo existir esse podcast. Então, peço que vocês nos ajudem, compartilhem. Sabe aquela pessoa que está precisando ouvir uma palavra? Sabe aquela pessoa que está precisando ouvir um direcionamento? Às vezes seu vizinho, às vezes da sua família. Aquela pessoa que acha que não dá mais, não tem esperança. Uma palavra, um direcionamento pode mudar a vida de uma pessoa. E você pode ser canal para essa pessoa. Então, peço que você, como corrente aqui do bem, nos ajude. Nos ajude compartilhando, nos ajude se inscrevendo. E vamos que vamos. Se você tem um testemunho para contar, assim como as pessoas que já passaram aqui, o link está na descrição desse canal. O link está na descrição desse podcast. Você vai achar lá, só preencher o formulário. Lá já tem a opção de você deixar a tua foto e a gente vai entrar em contato contigo. Vocês viram que a gente mudou o horário do podcast, né? Por quê? Porque estava
muito difícil, muita gente que vem aqui contar os testemunhos, é pai de família, criança, ficava até tarde da noite, por isso que está sendo às 16 horas, e o primeiro que eu fiz, olha, tive uma excelente resposta, a gente vai continuar fazendo. Por enquanto, às 16 horas, toda sexta, então não perca aqui, estamos aqui situados na Zona Leste de São Paulo, mais especificamente no centro de Itaquera. Tá? E esse podcast tem abençoado vidas. Sabe o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero um dia trazer algumas mensagens que eu recebo e começar a colocar aqui para vocês verem o quanto tem edificado vidas esse podcast. Não por mim, quem sou eu, Elie, né? Alguém que está aqui desesperado aqui através da tela de um computador aqui, mas Deus me colocou aqui, mas o que eu quero falar com você? Que pessoas que estão vindo aqui com o propósito de abençoar pessoas, de transferir Cristo, de transferir, né, esperança para essas pessoas, Deus tem usado essas vidas e impactado outras vidas. Já recebi mensagem de pastores, já recebi mensagem de evangelista, de obreiro, de pessoas que estavam desviadas, de pessoas que nem são de São Paulo. E é sobre isso, né não? Glória a Deus. Então, cara, eu quero que você venha comigo aqui nesse projeto, tá? Eu já vou contar aqui no Café com Deus, não tem nada a ver o que a gente vai fazer, né? O que eu quero contar aqui, mas eu já quero deixar o spoiler que estamos criando também um programa de culinária que vai ser feito 2 vezes por mês, uma vez a cada 15 dias, tá? O nome, por enquanto, está como Perrengue Gourmet. Logo vocês vão ver algumas imagens, algumas artes. A gente vai começar as gravações semana que vem. A gente tá bem já na ansiedade mesmo de falar desse projeto novo, né? Então, se você é cozinheiro, está estudando, né, sobre culinária e tudo mais, gastronomia, hotelaria, vem participar do Perrengue Gourmet com o meu amigo chefe André. É o cara que vai estar por trás de tudo aqui, tá? Um chefe sensacional, passou pelas maiores cozinhas aqui de São Paulo. Cara muito engraçado, você vai gostar demais dele. A gente já fez algumas coisas juntos aqui. E é meu amigo pessoal e nós vamos falar de brincadeira, vamos cozinhar coisas muito chique, porém com coisas que a gente tem em casa, que diz muito sobre o canal que ele já tem no YouTube, tá? E, pessoal, tô enrolando demais, né? Ó, o cara que tá aqui comigo hoje, ó o livro que ele escreveu aqui, ó. Do Inferno ao Paraíso, uma jornada de sofrimento e superação. Meu amigo Douglas Natanael, seja bem-vindo, meu irmão. E aí, como é que você tá, meu querido? Paz do Senhor Jesus Cristo, que privilégio, que honra estar aqui, né, e poder compartilhar. Creio que muitas vidas já têm sido impactadas e alcançadas através desse podcast que tem trazido aí testemunho de pessoas transformadas e restauradas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por esse trabalho. Que legal. Irmão, eu que tô feliz aqui, tá? Deixa eu já colocar aqui na TV, que eu quero mostrar pra galera aqui, ó. O livro Do Inferno ao Paraíso, tá? É um livro que fala da história de vida, não é isso, Douglas? Sim. Da sua história de vida, que a gente vai abordar muito sobre esse tema que tá aqui dentro do livro. Quem já leu sabe do que a gente tá falando. E quem ainda não leu, como é que faz pra ler? Ele está disponível nas principais plataformas digitais. Só colocar o nome aí, Do Inferno ao Paraíso, uma jornada de sofrimento e superação. O autor é o Douglas Natanael. Né? E é o que lhes fala aqui, né, Douglas? Exatamente. Com o prefácio da minha digníssima esposa. Legal, cara. Doutora Fabiana, porque existem muitos familiares que querem entender, né, a dor do seu ente querido e a visão do codependente, porque ela foi uma codependente, ela sofreu muito. O que seria uma codependente? Codependência. Existe o dependente químico e o codependente, ele fica dependente daquela pessoa que está nesse ciclo de destruição. A pessoa está no uso constante e ela fica dependente da droga. E o codependente fica dependente daquele usuário, né? Vamos dizer assim.
Ou seja, ela não fuma, ela não faz nada, mas ela sofre as mesmas coisas que o outro sofre. Exatamente, é a Interessante. dependência emocional, né? E se tá longe, ela fica preocupada, se tá perto, ela também, ela tem os receios e daí por diante. É um tema para ser abordado no outro episódio. Não, a gente vai ter aqui uns... Galera, ó, isso que eu tô te falando. Nós vamos ter aqui alguns episódios com o Douglas, porque é muita história, gente. Meu Deus do Estava céu, conversando aqui nos bastidores, né, Douglas? é muita Cara, coisa. muita coisa. Hoje nós vamos levar uma parada mais pro lado, né, espiritual, porque o podcast é Café com Deus. Sim, Café com Deus, ó. ô glória. Douglas já tomou o dele, tá, gente? Não é Sim. que ele não tá tomando café, não. Já. Mas, eu quero... Tem muita coisa pra gente abordar, Sim. cara. A sua história de vida é sensacional demais. Sim. Enfim, te cortei, né? Dando um de Faustão aqui. Né, mas quem é o Douglas? O Douglas Natanael. Sou casado com a Fabiana Esteves, que é a minha digníssima que prefaciou, né, empresário, estudante de Direito. Sou pai do Lourenço Samuel, que já descansa no Senhor, padrasto da Isabelle. Uhum. E esse é o Douglas aí aos 7 anos de idade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera, do que ele tá falando. Aí, ó. O Douglas aos 7 anos de idade. Essa é a foto do Douglas. Uhum. Né, para contar um pouco da minha história, do meu testemunho, né, o livro ele é autobiográfico e também uma história de superação. E aí, para contar da minha história, antes de eu contar da minha infância, eu preciso contar da infância da minha mãe ali. Ah, é? Por quê? Eu sou fruto de um abuso que minha mãe sofreu aos 13 Caramba. anos de idade. Hoje em dia seria até... Não era para ser, mas seria comum uma adolescente de 13 anos estar grávida. No ano de 1989, não era algo comum, né? Sim. E eu sou fruto de um abuso que minha mãe sofreu aos 13 anos de idade. E assim, ela conta para mim que quando falaram para ela que ela estava grávida, ela até batia na barriga. Não, eu não quero estar grávida, eu não quero ser mãe, pelo peso da responsabilidade. Então, o Douglas, ele é gerado nesse cenário, fruto de um abuso, né? E eu já nasci sendo o centro das atenções pela história, né, do trauma que eu carregava. E aí, quando eu nasci num lar desestruturado, a família que não tinha uma estrutura intelectual, né, não tinha formação acadêmica nem nada. Minha mãe era uma Vocês adolescente. sempre foram da Zona Leste mesmo? Sim, sou nascido e criado aqui em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, Uhum. né? Pra você ver, né? Esse eu acho que é o quarto ou quinto podcast, eu não me recordo exatamente, mas esse podcast é onde eu sou nascido e criado. Tá Né? vendo? Não foi o primeiro, mas para você ver, né? Deus, ele sabe o momento certo de acontecer as coisas, né? Eu sou nascido e criado aqui em Itaquera, e quem olha para mim hoje e sabe a situação, eu vou chegar lá ainda, né? Mas sabe a situação que eu vivi em condição de vulnerabilidade, morador de rua e tudo mais, as pessoas olham para mim e falam, meu, é inacreditável ver a transformação que vê hoje, né? Hoje eu sou pregador, eu sou palestrante, sou terapeuta de dependência química, eu sou estudante de psicologia. Então, passaram muitas águas, né? Muitas águas rolaram para que eu estivesse onde eu estou hoje, né? Mas vamos voltar pro Douglas. O Douglas, ele nasce nesse cenário ali, né? Fruto de um abuso, e aos 7 anos de idade o Douglas também passa por um abuso. Peraí, sua mãe sofreu um abuso. Sim. E depois você, criança, também sofreu um abuso. Isso, exatamente, aos 7 anos de idade. Esse foi um assunto que o Douglas guardou as 7 chaves por muitos anos, né? E eu não gostava de tocar nesse assunto por ser um assunto dolorido, mas enquanto eu não curei isso, também as coisas não se desenvolveram na minha vida. Mas vamos lá. E aí o Douglas passou por um abuso. Não só um, né? Na verdade, eu não fui... eu fui aliciado, né? Por adolescentes, enfim. E ali, para esconder essa criança ferida, eu acabei ingressando nas drogas ali, aos 7 anos de idade. As pessoas falam, meu, é inacreditável você com 7 anos começar a usar droga. Foi, aos 7 anos de idade, eu ingressei nesse ciclo de destruição ali. Aos 7 anos eu ingressei nas drogas. E para esconder essa criança ferida, eu fui indo e fui usando cada vez mais, até ao chegar aos 14 anos de idade, eu sempre empreendi,
né? Já vendi geladinho para minha avó no centro de Itaquera aqui. Eu sempre tive essa habilidade, eu sempre fui um comunicador, né? E com essa habilidade eu me relacionava muito bem com as pessoas. E aos 14 anos de idade eu já vendia bala no ônibus, aqui na região de São Paulo eles chamam de marreteiro, né? Eu já era um marreteiro e vendia bala. Na época eu vendia bala de coco caramelada. Eu vendia na época. E ali eu já tinha o meu dinheiro e tal, só que dentro de casa tinha regras. E aí eu não queria ser submissa a regras e tudo mais. E aí foi aonde eu decidi sair de casa, né? Aluguei uma pensão, fui morar numa pensão, né? E eu aos 14 anos de idade eu já tinha passado muita coisa. Alguém já havia 7 anos de sofrimento. Minha mãe já mudou diversas vezes de casa para ver se resolvia, porque a família ela fica desesperada, né? Ela quer ajudar de qualquer maneira. Uma pergunta, quando você passou por esse problema do abuso, os seus pais sabiam? Sua mãe sabia? Não, ninguém sabia. Era algo que eu Você procurei. guardou pra você ali por muito tempo. Sim. Você acredita que foi por isso que você ingressou nas drogas? Por causa dessa ferida na alma sua, assim? Que gera uma amargura, um monte de coisa, né? Sim, eu não só acredito, como eu tenho conhecimento suficiente para dizer que esse foi o gatilho principal. Sim. Né? Só explica pra galera por que você tem conhecimento suficiente. Sim. Você é formado, né? Não, eu sou formado eu sou terapeuta em dependência química, sou estudante de psicologia. Mas, mesmo antes de me formar, eu conto no livro que eu fui preso 7 vezes. Caramba, foi como 7 assim? vezes. 7 vezes? 7 vezes. Se Deus não tem uma obra na sua vida, eu não sei mais o que é, então. E quem me acompanha sabe que eu falo que eu nunca tive uma vida voltada para as coisas erradas. Mas devido à dependência eu cruzei limites e arquei com as consequências. E eu li muito dentro da cadeia na última prisão, na 7ª, eu li bastante, né? Mas depois desse abuso, depois que eu saí de casa, fui morar sozinha, aos 14 anos de idade eu conheci o crack. Quando eu conheci o crack foi quando eu passei a morar na rua. Cara, 14 anos de idade você já usava crack, cara. Foi, eu conheci o crack no ano de 2004, né, quando eu fui morar sozinho e aí num determinado dia, depois de um dia de serviço, né, vendendo bala no ônibus, um companheiro de serviço falou, vamos ali fumar um baseado e tal, e aí nós chegamos no lugar e ele falou, espera aqui, pediu pra esperar embaixo da ponte. Eu estranhei o lugar, porque 14 anos, já fazia 7 que eu usava droga, eu sabia que debaixo de ponte não era lugar de fumar, né, o tal do baseado que era a maconha, né, que ele propôs e fumar naquele momento. Mas eu fui aguardar. Quando ele voltou, ele pegou e falou assim, eu trouxe algo mais forte. Meu Deus, galera, isso aí é o Douglas, tá? Só pra vocês entenderem. E ali ele trouxe, ele abriu a mão, mostrou uma pedra amarela e falou, eu trouxe crack. Algo mais forte do que... E o crack eu já conhecia, né? 7 anos de uso, eu já tinha visto muitas histórias de vidas que foram devastadas devido ao uso, o nome popular da pedra, né? Mas mesmo assim, o Douglas ele tinha uma ferida interna, que é o que você perguntou, né? Então tudo que o Douglas mais procurava era um alívio imediato ali para aquela dor que eu não sabia como resolver. Um anestésico, né? Exatamente, anestesiar aquela dor. E ali eu experimentei, e ali foi uma, foi duas, e aí acabou a quantia que ele tinha trazido. Pedi para ele buscar mais, ele foi buscar mais, e ali foi aquele ciclo, porque no primeiro trago, né, foi aquele misto de emoção, aquela euforia, aquela sensação eufórica, como se eu pudesse voar, as cores que se tornaram vibrantes, então a sensação ela sobe lá em cima, só que ela é muito rápida. E jovem também, né? Sim, a sensação ela vai lá em cima, do mesmo jeito que sobe, ela desce com a abstinência, ela desce com o medo, né? Você se sente apavorado e tudo mais, e aquela necessidade de mais e de mais, e aí ele foi buscando mais, aí acabou o dinheiro, mandei vender celular, vendeu o celular, acabou o dinheiro do celular, mandei vender a roupa do corpo, o tênis que tava no pé, ele me deu... Tudo muito rápido? Muito rápido, é coisa de fração de segundos,
né? Uma sensação eufórica muito grande, mas muito rápida. E ali, quando pensa que não, acabou o dinheiro, troquei celular, troquei roupa do corpo. Quando pensa que não, aquele mesmo jovem que me apresentou a droga desapareceu. É sempre assim, né, cara? Ficou só o Douglas, com a sua triste realidade, sem dinheiro, sem nada, e aí já não tinha mais condição de ir para lugar nenhum. Caramba. Aonde eu experimentei o crack ali, eu fiquei como morador de rua. No dia que eu experimentei, eu usei até acabar o dinheiro, depois eu fiquei na condição de vulnerabilidade social. Eu contava, geralmente a gente para no semáforo, a gente conta os segundos para ele ficar verde, né? Eu contava os segundos para ele ficar vermelho, para mim esticar a mão ali e pedir umas moedas, até que se inteirasse míseros R$5. Pra comprar de novo. Essa era a rotina do Douglas na adolescência. Você tá doido. É muito pesado, cara. Sim. Quanto tempo você ficou nessa vulnerabilidade aí, morando na rua? No primeiro contato com o crack, eu fiquei em média aí um ano e pouco. Eu relato no livro do Inferno ao Paraíso o inferno do uso do crack, né? Eu conto um pouco como é que foi essa trajetória, algumas experiências que eu vivi. Eu não posso entregar tudo, senão as pessoas não vão adquirir o livro. Mas enfim, eu conto um pouco como é que foi dessa experiência. Eu conto também que uma tia, ela ficou sabendo que eu estava por ali, né, na região entre São Miguel e Itaim Paulista, ficou sabendo que eu estava ali pelaquela região e ela ia atrás de mim. Foi uma vez atrás de mim e ali ela, não, vamos embora. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou embora, mas eu preciso usar, me dá um dinheiro que eu vou usar e nós vai embora. Ela, toda acreditando, me deu um dinheiro, ficou me esperando, eu fui despistando, né? Despistei ela, fui por outro caminho e ela ficou ali esperando até que horas, eu não sei, porque eu saí para outro lugar. Você queria mesmo Era usar, exatamente. Pela segunda vez, ela foi, eu fui, conversei, falei a mesma história, contei uma história triste, falei que eu não aguentava mais, só que eu precisava usar. Ela me deu dinheiro pela segunda vez e eu falei, espera aqui que eu já volto. E aí eu fui, desviei o caminho e ela ficou esperando também, eu não sei até que horas, porque eu não voltei. Na terceira vez que a minha tia foi lá atrás de mim, eu vim na mesma conversa, no mesmo papo. Aí ela não caiu mais. Ela não caiu mais, só que também dentro de mim havia algo que eu não sei se era... eu já tinha apanhado, já tinha visto situações que para um adolescente de 14 anos era fora do comum ver o que eu vi nas ruas como morador de rua. E ali toda aquela situação dentro de mim e o misto de viver à margem, esperando pelo mendigando, né? Aquela situação. E ali alguma coisa havia quebrado dentro de mim. E aí eu falei pra minha tia, e eu falei assim, tia, me dá um dinheiro, porque eu tô na abstinência e eu preciso usar, senão eu não vou conseguir ir embora. A minha tia, ela pegou e falou assim, tá bom, eu vou te dar o dinheiro, só que dessa vez, aonde você for, eu vou junto. E aí ela me deu o dinheiro, e aí eu fui até o local onde eu ia comprar a substância, ela foi junto comigo. E ali eu comprei, e os caras, quem que é? Eu falei, não, é parente meu e tal. Pô, mas vai embora e tal, e a minha tia foi atrás de mim. Aí eu cheguei no ambiente que eu fui usar, num terreno baldio, e aí eu falei, eu vou entrar aqui pra usar. Ela falou, tá bom, pode ir lá que eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, se você não for comigo, daqui eu não saio. E ali eu entrei pra dentro do mato, ela ficou ali na porta daquele terreno baldio, caramba, me esperando. Foi um anjo sua tia, hein, cara? Aquela poção eu usei em lágrimas, porque, como eu falei, algo dentro de mim havia se quebrado. E eu usei lágrimas, e ali, depois que eu usei aquela poção que eu tinha pegado, eu saí dali correndo como se eu estivesse fugindo de um monstro terrível. E ali eu saí correndo e a minha pele tremia, eu não sei se pelo frio ou pela abstinência também, porque tem as reações que se manifestam no corpo também da abstinência. E ali eu saí tremendo e tal, e apavorado, e minha tia, ela foi do meu lado como uma guardiã relutante, só que em silêncio,
Porque talvez se ela falasse alguma coisa, eu poderia usar de pretexto, Claro. falar, não vou embora também e tal. Então ela foi quieta, como uma guardiã relutante, em silêncio. E quando eu cheguei na casa da minha avó, né, senti o cheiro da comida e tudo mais, eu tava com cabelo grande, unha grande, eu tava irreconhecível. Quando eu cheguei, minhas primas, que era tudo criança na época, né, que eu era o filho, o neto mais velho, e neto, sobrinho, enfim, era a criança mais velha da família. E aí todo mundo chorando, desesperado. Minha tia me abraçou e falou, a gente não pode mais te ver assim e tal. E naquele cenário, né, eu fiquei na casa da minha avó por alguns dias, e ali eu parei de usar crack por alguns meses até anos, né? Foi a minha primeira experiência com crack aos 14 anos de idade. Aos 18, eu fui preso a primeira vez na abstinência da cocaína. Por quê? Porque eu achei que o meu problema era o crack. Aí eu estava usando uma outra substância que, no meu ponto de vista, era menos nociva, né? Então, claro. e aí eu fui... Só que nós que temos um conhecimento bíblico sabemos que o abismo chama o outro, principalmente na dependência química. E ali foi só questão de tempo para que o vício ele me arrastasse para o abismo de novo, né? Foi quando eu fui preso a primeira vez, né? No cárcere eu tive a experiência com a palavra de Deus, algo que eu já conhecia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de tudo isso, eu queria que você, se possível, explicasse para nós a seguinte sensação. O que passava na tua cabeça toda vez? Você falou que foi preso 7 vezes, né? Sim. Mas assim, a primeira vez, não sei se é igual à última, mas o que passava ali na tua cabeça quando você via ali o guarda fechando aquela grade, aquela porta? O que era o sentimento ali? O que passava? Tipo, tinha alguma sensação, você fala, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Ou tipo, você tava tão assim louco de droga, assim, que você nem imaginava, quer saber, é isso e eu vou descansar e é isso. Como que é o sentimento? Então, na questão da prisão, eu nunca... Pensa em família, alguma coisa assim ou não? Sim, o dependente, ele fica, de certa forma, inconsequente, ele não pensa nas consequências, né? Por isso que eu acabei cruzando limites. Como eu deixo bem claro, eu nunca tive uma vida voltada para as coisas erradas, e você acaba ficando inconsequente, acaba cruzando limites, né, que não cruzaria. Dentro, a sensação que eu tinha era de impotência, porque eu sabia que eu não era uma pessoa ruim, né? Eu cheguei ali, quando eu fui preso a primeira vez, né? Cheguei, algumas pessoas me reconheceram, né? Porque como na região aqui onde eu sou nascido e criado, então as pessoas sabem quem é, né? Pô, mas você não era das coisas erradas, o que você tá fazendo aqui? Não, eu fui me aventurar devido à dependência e fui preso. Então assim, eu me sentia impotente, e aí foi dentro desse cenário que eu já conhecia o evangelho, já tinha sido batizado e tudo mais, mas nunca tinha tido um compromisso com Deus. E ali, dentro do cárcere, eu fui me aproximando de Deus. Só que eu tenho uma parte aí que lá na frente eu falo sobre a religiosidade, né? E eu acabei me aproximando da igreja, mas não para ter um verdadeiro relacionamento com Deus, mas eu tentei me apoiar na religiosidade para estar bem, né? E isso é um erro de muitas pessoas. Vivem esse cenário. Eu tenho um capítulo nesse livro que se chama Itinerante, que eu conto que depois que eu saí do cárcere, né, depois dessa experiência do cárcere, eu saí, comecei a pregar em muitas igrejas e tal, né? Eu era um bom religioso, né? Só que eu sempre fui 880, né? Quando eu tava na igreja, mas quando não tava também, eu tava debaixo da ponte, né? E eu vivi esses dois Literalmente extremos. do inferno ao paraíso. Eu vivi esses dois extremos, né? Quando eu tava na igreja, quando eu não tava, né? Eu vivia nesse cenário oscilante. Uma hora eu tava bem, outra hora eu tava mal.
E aí eu vivi essa experiência dentro do cárcere, saí do cárcere, e aí fui pra igreja, fui pregar, né? Casei, o primeiro casamento acabou não dando certo, por causa também das recaídas que voltaram a Sim. acontecer. Por quê? Porque havia algo dentro do Douglas ainda que não tinha sido tratado. Precisava ser transformado, né? Precisava ser transformado. Aí você entrou numa questão que muitas das vezes as pessoas não querem observar. Uhum. A mudança ela tem que ser de Dentro dentro pra fora. para fora, né? Exatamente, cara. Eu me vestia muito bem de crente, Hum. né? Nada contra usos e costumes, não é sobre isso, mas Mas é aquilo que Jesus fala, né? Por fora, sepulcro caiado, mas por dentro cheio de bichos imundices, um monte de coisa. isso, né? Tinha uma aparência de cristão, mas por dentro, né, tinha os meus demônios internos que eu Uhum. precisava tratar tudo isso, né? E é dentro desse cenário, ele que no ano de 2017, né? Eu fui preso algumas vezes, né? Eu passei mais de 20 anos no inferno da dependência. E dentro desse cenário, eu tive vários lapsos de sobriedade, né? Várias vezes eu levantei e caí, levantei e caí, levantei e caí. Então, muitas das vezes as pessoas não davam credibilidade, falavam, não, isso daí, Só mais uma vez. uma hora tá de pé, é fogo de palha, uma hora tá de pé, Fogo outra de hora, palha. outra hora cai. E aí, em 2017, eu conheci a Fabiana. Que é a tua esposa. Isso, eu conheci a Fabiana e aí pelas redes sociais a gente começou a conversar e através dos diálogos nas redes sociais a gente viu que a gente já se conhecia de anos atrás, que a gente já tinha frequentado o mesmo pagode, que a gente havíamos congregado na mesma igreja, Caramba. que foi a igreja inclusive que eu saí para ir casar com uma jovem, eu saí da igreja, o pastor da época, o pastor Rogério, que é um super amigo meu, pegou e falou assim, rapaz, não sai da igreja, fica aí mais um pouco, espera em Deus. Eu, não, você não sabe de nada, eu vou ir lá. Porque quando você é jovem, você acha que você sabe de tudo, né? O jovem, ele arruma a situação pra tudo, mas ele acha que ele é o dono do mundo. Cheio da razão. Cheio da razão. É sobre isso. E aí... A gente foi alinhando e a gente marcou para se encontrar pessoalmente, a gente conversou e eu não estava na igreja quando eu comecei a conversar com ela. Ela fala que eu enganei bem porque ela pensou que eu estava na igreja. Mas enfim, a gente começou a conversar. Quando eu encontrei ela pessoalmente, eu expliquei. Eu falei, eu tô passando por isso, né? Eu não tô na igreja porque... eu tô num processo de recaída, de reconstrução e tal. Expliquei tudo pra ela que tinha acontecido no antigo relacionamento. E aí, vamos tentar? Vamos lutar junto? E aí ela se propôs a lutar junto comigo. Ela falou, não, Legal. tudo bem, seu passado deixa pra trás, daqui por diante, tamo junto, vamos que vamos. E ali, através do nosso relacionamento, nós voltamos pra igreja. E ali, eu com a minha paixão pela palavra, por ministrar a palavra, como eu falei no capítulo itinerante, eu falo sobre isso. Quando a gente voltamos, a gente noivou, marcou o casamento marcado, 2 eventos de renome marcado, né, que em 2017 eu ia pregar em 2 extensões de um evento que é nacional aí. Eu ia pregar Os maiores que tem no Brasil. Isso, eu ia pregar em 2 extensões, uma em São Caetano e outra em Goiânia. 2 extensões, estava em cartaz nesses 2 eventos. Casamento marcado, 1 mês pro casamento. Eu recaí. Meu Deus. Vai a Fabiana entrar. Meu pai. E aí? Foi a Fabiana, entrou em contato com os convidados, com os padrinhos para falar, para desmarcar casamento, porque eu tinha recaído. E casamento marcado, evento marcado, tal Douglas embaixo da ponte, recaiu na dependência do crack, voltou para a condição de vulnerabilidade, que é aquela foto que você colocou ali no painel, que foi Vou colocar aqui pra foi nessa faixa etária onde eu estava na condição de vulnerabilidade Essa social. aí, galera. Isso. A Fabiana, ela ficava indo atrás de mim nas Cracolândias, pediram para me voltar. Não, volta, vamos lutar, não desiste, vamos, você consegue e tal. E aí eu falava para ela, não, eu vou ficar na rua porque eu na rua
não vou te dar trabalho, porque eu sei que o dependente, ele dá trabalho para a família, só que eu falava para ela, não, eu vou ficar na rua que eu não te dou trabalho, mas quando a Sim. pessoa cria uma dependência emocional, tá dando trabalho do mesmo jeito, ela ficava mal, eu tava na rua usando droga, anestesiando todo aquele sentimento que eu não sabia como lidar, e ela sofrendo também. Foi dentro desse cenário que veio a notícia que ela estava grávida do Lorenzo Samuel, que foi o nosso filho, que ela engravidou e ela ficava mesmo grávida ainda atrás Sim. de mim, nas Cracolândias, e foi aonde o Lorenzo nasceu prematuro, por conta da pressão alta dela, acabou nascendo prematuro, e aí um certo dia ela foi lá e falou, ó, seu filho nasceu, tá lá na UTI, tá lá no Planalto, falou No aonde ele, Hospital Planalto. isso, aonde ele estava, vai lá para você ver seu filho e tal, nós tá orando para ele superar esse processo, vai lá para você ver seu filho. Eu ainda fiquei muitos dias, tinha quebrado a perna, tava pulando com o pé só, que nem o Saci, pulando com o pé só, mas ainda tava no uso da droga, pulando com o pé Caramba, só. cara. O dependente, ele fica assim, ele não sente dor, ele não se preocupa com família. Cara, ele não sente dor, não sente frio. Eu vejo os caras passando aqui, cara, sem roupa, e eu, cara, de jaqueta sem aguentar. Esse cara não tá sentindo frio, mano, não sente, cara. Sim, a droga passa a ser a prioridade dele. Só uma pausa pra eu falar algo. O Douglas tá contando a história dele, pessoal, contando da esposa, das coisas que aconteceram. Só pra que vocês saibam, quando terminar o podcast, vai na descrição, todas as redes sociais do Douglas vai estar aqui na descrição também. Você encontra todas as redes sociais e aí você vai entender ainda mais o processo dele, as coisas que ele faz de legal lá. Você vai encontrar a esposa dele e tudo mais. Tem vídeos bem bacanas. Eu assisto bastante ele também. Tá bom? Então, só para vocês saberem, todas as redes sociais deles estão aqui na descrição desse podcast. Continuando, Douglas. E aí, dentro desse cenário, depois de acho que uns 15, alguns dias, eu fui ver o Lorenzo, né? Fui para uma casa de recuperação, fiquei alguns dias na casa de recuperação, tomei um chá de já tô bom. Ah, não, eu sei demais, Chá de já tô bom. não preciso ficar, não preciso ficar aqui, já tô bom, já tô legal, enfim. E ali saí da casa de recuperação. E aí foi aonde eu fiquei sabendo que tinha um mandato de prisão que Pra havia, você? havia sido expedido numa prisão, uma prestação de serviço que revogou para prisão no semiaberto. E ali minha esposa foi lá, me encorajou, né? Pode ver que ela é estudante de direito, está quase se formando, a Que nossa, bênção, hein? a nossa futura delegada. Vai se formar, em nome de Eu Jesus. tô falando para ela virar advogada, mas não sei não se ela vai virar delegada. Siga os seus sonhos, eu falo pra É, ela, né? deixa Ela Deus te usar. já tá passando pro nono aí, tá no oitavo, tá encerrando aí a faculdade de Direito, mas enfim. E aí ela foi lá e me incentivou, não, vai lá, se entrega, nosso filho vai sair dessa e tal, né? Ele já tava alguns meses na UTI. E aí eu fui lá pro fórum, e aí esse mandato de prisão revogou, eu fui pra um semiaberto. E ali com aproximadamente uns 3 meses eu no semiaberto, num dia de visita, o chapão bateu, o funcionário chamou minha matrícula, eu saí lá, ele pegou e falou assim, ó, você conhece a Fabiana Esteves dos Santos? Eu falei, sim, senhor, é minha noiva. Porque ela tá aí, eu até pensei que ela tava lá. Ele falou, não, ela acabou de ligar na unidade pra falar que seu filho faleceu. Meu Deus. E Cara, aí, quantas coisas você passou, hein, meu? Meu Deus, Douglas, verdade, qualquer um teria desistido, cara. e aí eu Meu desisti, Deus. eu É, desisti. você desistiu várias vezes, Várias né? vezes. Se não é a família, se não são pessoas que, né, esposa, tio, tia, né, Sim, que apostou mesmo. Meu, por isso que sim, muita gente não volta, né, cara? é, E as pessoas não entendem. Ah, esse cara, ele quer viver. Não é que ele quer, cara, não tem forças pra sim, sair, né? exatamente. E ali eu entrei pra dentro daquele presídio, não falei com ninguém, dobrei meu joelho, chorei, fui orar. Passou algum tempo, eu saí de saidinha, depois ganhei a liberdade já não tinha o mesmo gosto. Minha esposa também estava tomando um antidepressivo, Meu Deus. né?
para lidar com. Enfim, eu havia feito uma promessa para o meu filho que eu não voltaria ao uso. No final das contas, a compulsão e a obsessão do Douglas, elas se manifestaram, eu direcionei aquilo de forma errada, não voltei no uso naquele momento, mas acabei traindo a minha noiva na época, a Fabiana, e aí veio a ruptura no relacionamento, a gente se separou, e depois a gente ficou um tempo separado, eu fui trabalhar lá no Rio de Janeiro, no Réveillon, vendendo os negócios lá na praia de Copacabana. E aí, quando deu meia-noite, ela me ligou para me dar feliz ano novo. E ali, quando ninguém na minha família me ligou, e ali ela me ligou para desejar feliz ano novo. Que legal. E aquilo me desmanchou. Por quê? Porque mesmo com tudo que eu fiz, com tudo que ela sofreu, ela ligou para mim e falou assim, ó, espero que você esteja aproveitando aí no Rio de Janeiro, porque para mim não tem ano novo, não tem curtição, não, nós perdemos nosso filho, o homem que eu amo não tá aqui comigo, e para mim não tem sido uma data festiva. E aquilo, nossa, me destruiu. Eu voltei do Rio de Janeiro, fui conversar com ela, reconciliei com ela, enfim. Aí ela tomou uma decisão baseada em tudo que ela já vinha sofrido. Ela pegou e falou assim, ó, eu não quero decepcionar a minha mãe, que no caso, a minha falecida sogra, na época, ela falou assim, eu não quero decepcionar minha mãe, porque a casa era construída em cima da casa da mãe dela. Ela falou, ó, a gente aluga aqui, dá uma parte para minha mãe, aluga um apartamento. Fica lá na sua tia ou na sua mãe, né? Que eu falo pouco da minha mãe, mas minha mãe é minha intercessora, né? Mais para frente eu falo um pouquinho sobre ela. E aí ela falou assim, ó, vê aonde você vai ficar e a gente aluga um apartamento. Resumindo, 15 dias que a gente voltou. Eu ia ver ela no final de semana, passou um final de semana, no segundo final de semana eu fui ver ela, a gente ficou o final de semana junto, eu fui levar ela no serviço dela, deixei ela no serviço dela, no centro de São Paulo, e ali eu fui resolver alguns problemas particulares, e ali aconteceu um problema, e ali eu vi que o maior problema do Douglas não era a substância. O maior problema do Douglas era lidar com as emoções. Por quê? Porque você perguntou no começo se o abuso tinha sido algo que fez eu ir. E depois de adquirir conhecimento, eu vi que o meu maior problema era lidar com as minhas emoções. Aconteceu um desafeto, um imprevisto ali no centro de São Paulo, e ali eu não soube lidar com as emoções, e ali eu acabei ficando nervoso com uma pessoa e eu fui tomar veneno esperando ela morrer. Foi basicamente isso. Eu recaí no crack, né? Eu recaí de manhã, passei a tarde usando droga, a madrugada usando droga, no outro dia de manhã eu fui cometer um delito para continuar usando droga e eu fui preso pela 7ª vez. Caramba, Douglas. No dia 16 de janeiro de 2019, eu fui preso pela 7ª vez e ali eu falo que foi um livramento da parte de Deus aquela prisão, porque foi ali que começou a acontecer o verdadeiro paraíso na minha história, onde muitos denominam Ali o começa a inferno. sua transformação. Exatamente, onde muitos E aí denominam. onde eu queria chegar. Onde muitos denominam o inferno, foi onde eu comecei a encontrar o paraíso ali. Quando eu fui Que poderia ser o fim, falar, cara, quer saber 7 vezes já. Mas você sabe que o 7º na Bíblia é um número perfeito, né? Sim, a gente parar para observar, eu ingressei nas drogas aos 7 anos, fui preso 7 vezes, tô limpo há mais de 7 anos, né? Então eu vejo que eu tô num tempo na minha vida. A numerologia na Bíblia, o 7 é o número perfeito. Sim, eu tô num tempo da minha vida que eu vejo o número 7 uma perfeição na minha vida, que eu tô vivendo coisas da minha vida hoje que eu entendo que agora é o tempo de viver isso. E eu vou aqui dar um parênteses antes de entrar no paraíso, eu vou dar um parênteses, porque eu vivi algo, eu vou até usar um texto bíblico para falar desse algo. Eu fiz o lançamento do livro ano passado, o livro do Inferno ao Paraíso, né? Esse aqui, pessoal, ó. Isso, com outros 2 palestrantes, né? Pessoas maravilhosas, né? Um ator do Netflix e um biomédico, né? Que foi o Ângelo Canuto. Aqui, ó.
Você vai achar esse livro aqui, galera. Isso. Foi o Ângelo Canuto e o Leandro Moura, foram 2 palestrantes espetaculares que palestraram antes e me antecederam no lançamento do livro, né? Só que eu criei muita expectativa e ali acabei até me frustrando, porque, nossa, eu conjecturei um monte de coisa na minha mente e não foi como eu esperava. E aí, esses dias, o Espírito de Deus estava ministrando no meu coração, algo muito profundo. É muito bom, né, quando você recebe a instrução direta dos céus, né, cara? Exatamente. Te dá uma paz e uma tranquilidade, principalmente um direcionamento, sabe, pô, tô no caminho certo. Exatamente, né? Eu tava vivendo algo e aí eu parei para observar, eu falei, meu Deus, né? Hoje, eu olho hoje, um exemplo, né? Eu olhar para as redes sociais hoje, painel profissional do Instagram, quase 500 mil de visualização. YouTube, 2.500 inscrito. TikTok... Tá indo pra 8 já, né? 8.500. Eu tenho um vídeo no TikTok que bateu 500 mil de visualização quase. 412 mil visualizações. Então, assim, número significativo. E eu olho para esses resultados hoje e aí eu vejo que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Por quê? Porque se fosse no nosso tempo, a glória seria do homem. Mas quando é no tempo de Deus, aí a gente vê que a glória de fato é de Deus. E aí Deus me fez entender isso através da vida de José. Quando José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, José falou assim, ó, ô copeiro, quando você chegar lá, lembra de mim. A Bíblia vai dizer que o copeiro esqueceu. Copeiro, filha da mãe. O copeiro esqueceu. E passado 2 anos, Deus ali permite Faraó ter um sonho e através desse sonho... O copeiro esqueceu, mas Deus não se esquece, né? Exatamente. Por quê? Porque se o copeiro lembra... O máximo que José poderia ser seria um padeiro, a vaga que tinha surgido, porque o padeiro tinha sido morto. Ou o auxiliar do copeiro. Ou auxiliar do copeiro, exatamente. Cara, eu não tinha pensado sobre isso. Mas é verdade, meu. Se ele é lembrado no tempo do homem, ia ser limitante. Mas ele sendo lembrado, o próprio Deus criando a situação, foi para inaugurar uma posição no Egito, porque até aquele momento ninguém tinha sentado na cadeira de governador. E aí fica o ensinamento, você precisa aprender a esperar em Deus aquilo que ele te prometeu. Exatamente. Porque lá atrás, quando José ainda era um menino, antes de ser vendido como escravo, Deus já mostrava os sonhos dele, né? Sim. Ele, eu não lembro exatamente o sonho, mas era como ele se ele tivesse as estrelas e o sol e a lua se prostrando, exatamente. Então, ele esperou em Deus. Sim. O que acontece com a maioria das pessoas? Quer atravessar a carroça na frente dos bois. Rapaz, você me né? Eu amo a Bíblia, né? Uhum. Eu amo a Bíblia, você já fez eu lembrar de uma passagem bíblica. Vai, irmão, só deixa Deus te usar aí. Você fez eu lembrar de uma passagem bíblica, você vê que Satanás, ele trouxe essa proposta para Jesus. Uhum. De pular o processo. Por quê? Olha a malícia de Satanás. Ele transporta Jesus até um alto monte e fala para Jesus assim, ó, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar reino e vou te dar glória. Verdade. E ele oferece para Jesus o que Jesus veio receber, reino e glória. Ele fala assim, ó, se você se prostrar, eu vou te dar reino e glória. Caramba. Basta você me adorar. Sabe qual é a proposta de Satanás ali? Uhum. Eu vou te dar reino e glória sem processo. Exatamente. Eu vou te dar reino e glória sem processo. Você não precisa fazer nada, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo. Só que eu vou te dar, não vai ser... Basta você se prostrar. Jesus, ele veio para assumir reino e glória, mas suportando o processo. Qual é o processo? Via dolorosa, morte de cruz, coroa de espinhos, ser transpassado. É verdade. Suportar o processo. Então, tudo que Jesus ele veio para receber, Satanás queria oferecer para ele pulando o processo. Então, não tem como viver o propósito pulando o processo. Não tente pular o processo, galera. Essa é a proposta de Satanás, pular processo. Então ele já começa transportando Jesus. Então o negócio de transportar não tem como. Então Deus me ensinou a viver. Na verdade as pessoas falam assim, ó, suporte o processo. E eu já tô trazendo uma outra temática. Confia em Deus, né? Eu tô trazendo uma outra temática. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz. Eu tô indo mais além. Eu tô
apreciando o processo. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, o processo nós precisamos apreciar para quê? Para quando chegar no propósito permanecer nele. Sensacional. Eita Deus. Eita, a gente precisa permanecer no propósito. Então, quem chega no propósito pulando o processo, quando chega não suporta. Por quê? Porque não teve experiências e nem aprendeu a vencer os gigantes, Sim. as barreiras, as limitações. Não teve. Você Né? gosta de Bíblia, né? Ah, gosto. Você vê, nós estávamos falando aqui de José, né? Sim. Que José, ele foi lembrado no tempo de Deus. Você falou do gigante, Davi, se Davi, ele vai para a batalha com a roupa e a armadura de Saul, a glória seria de Saul. Então você vai ver que a proposta de Saul, não, põe a minha armadura e toma a minha espada. Davi falou, opa, não consigo nem me movimentar com isso. Não, deixa isso daqui de lado. Por quê? Porque o homem queria glória para ele. Mas Deus não precisa de ajuda de ninguém. Deus não precisou da ajuda do copeiro, vai precisar da ajuda de Saul. Forte, hein? Forte. Mas vamos voltar para. Forte. Vamos voltar pro testemunho, senão deixar aqui o Douglas prega. Eu amo. Não, nós já vamos já entrar. Eu amo a palavra. Mas na onde muitos denominam inferno, Eli, foi aonde eu comecei a encontrar o paraíso. Como? Quando eu fui preso pela 7ª vez, todos me abandonaram. Ninguém mais acreditava que o Douglas iria mudar. Aí, tipo, o pessoal, eu comecei a escrever. Aí já virou bagunça, aí já era, deixa o Douglas pra lá. Exatamente. Eu escrevi uma carta pra Fabiana, falando, não, meu amor, eu te amo, eu isso, eu aquilo. Ela foi e me respondeu, falou, Douglas, segue sua vida, que eu vou seguir a minha. Eu tava do seu lado enquanto você tava fazendo as coisas certas. Você foi fazer as coisas. Eu aceitei o seu passado, mas eu sempre deixei claro que se você fizesse coisa errada, você ia arcar com as consequências sozinho. Caramba. E ali foi nesse cenário. Ninguém mais acreditava. Todos abandonaram. Você teve a exata consciência que ali você estava sozinho? Foi nesse cenário. Caramba, até minha esposa me abandonou. Todo mundo me abandonou. Aí Você foi literalmente pro fundo do poço. Fui. E nesse cenário, eu falei assim, também não quero saber de igreja não. Por quê? Porque já era a 7ª prisão. Né? Dentro do cárcere existe muito um dito popular, né? Aqueles que se escondem atrás da Bíblia e tudo mais. Existe aqueles que vai para a igreja pensando que Deus ele é um gênio da lâmpada mágica. Você chega, esprega lá e vai sair o gênio, vai responder os seus 3 pedidos. Ou que quer lá para resolver seus desejos, que o Senhor é barganha, sabe? Tipo, exatamente. Tô na igreja, então vou ganhar. Eu até fiz trocar isso. meu carro. Eu até fiz isso. Sério? Eu fui para a igreja para Deus restaurar relacionamento, para Deus trazer a liberdade, e nada disso aconteceu. Era um momento de deserto, claro que não vai acontecer. E Deus. Deus precisava tratar comigo. Porque o reino dos céus é exatamente o contrário, né? Sim. Você coloca o reino dos céus em primeiro lugar para ser transformado, para ser parecido com Cristo. E as outras coisas vos lhe serão acrescentadas. Exatamente. Não é isso? Dentro desse cenário, eu falei assim, eu também não vou para a igreja também não, porque eu estava cansado daquele negócio, não, eu só vou para a igreja quando eu quero alguma coisa de Deus, eu também não vou para a igreja não. Né, já conhecia o cenário e tudo mais, e aí, só que eu estava decidido a ser uma pessoa melhor, e eu queria entender o porquê que eu voltava toda vez ali, naquele fundo de poço. Eu não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa de má índole, eu nunca tive uma vida voltada para as coisas erradas, eu queria entender o porquê que todas as vezes eu voltava naquele fundo de poço, e eu encontrei isso através da leitura, né? Eu comecei a ler dentro do cárcere, espero algum dia encontrar com um dos meus maiores mentores, que foi o Dr. Augusto Cury. Ah, cara, eu li tudo dele, viu? Foi o... Esse cara aí sensacional demais. Ele me ensinou toda a trilogia dele. Ele me ensinou muitas coisas sobre as janelas killer, as janelas as traumáticas, light. Sabe o que você me fez lembrar, Douglas? Sim. Eu vinha do serviço, cara, eu era tão apaixonado pelo
por tudo que o Augusto Cury fazia, que eu saía eu vinha de treino, eu saía da estação ali da Luz, aquele Sim. horário de pico, cara, eu parava, eu saía do trem, eu ficava esperando passar a hora de pico, eu ficava sentado ali naquela estação da Luz. Meu, eu lia horas e horas ali. Mestre Inesquecível, eu chorava lendo aquele livro, cara. Eu li os 5 Porque ali eu livros. conheci, eu vi um cara mostrando um Cristo que não precisava. A gente ficava tão apaixonado por Cristo sem precisar entender. Nesse livro você vai entender que Cristo, que era Cristo sem o poder dos milagres, sabe? Sim, A humanidade de Cristo. E sim. aí o Vendedor de Sonhos, eu comecei pelo Vendedor de Sonhos, que esse livro é sensacional, quem puder Sim. ler. É, Cara, eu ficava horas ali. essa O Mestre coleção Inesquecível, Vendedor de Sonhos, Mestre dos Mestres, qual que era? São 5 nessa são trilogia? 5. É a coleção da análise da mente de Cristo. Nossa. Ele traz uma análise como o pesquisador da mente humana. E é um mestre inesquecível, mestre do mestre. Acho que Mestre da Vida, alguma coisa assim da vida, eu não lembro agora. Mas, faz um tempo também. Mas, cara, eu li esses livros todos. Eu acho que eu tenho em casa esses livros. Então, eu comecei a ler Dr. Augusto Cury. Na verdade, o primeiro livro que eu li dele eu quase não entendi. Eu não entendi quase nada, que foi A Inteligência Multifocal. Continua. Né? E aí eu comecei a ler e comecei a entender algumas coisas que acontecia no Douglas. Principalmente que o Douglas era uma criança presa num corpo de adulto ali. Achei, pessoal, onde tá. Aonde tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu pegava esse negocinho aqui, ó, que é um Kindle, um leve, sei lá como é que chama esse negócio aqui. Sim. Tô tentando mostrar pra vocês aqui, ó. E eu ficava horas lendo isso aqui, ó. Trilogia do Augusto Cury. E aí eu descobri que eu era uma criança presa num corpo de adulto, Como assim uma criança presa no corpo de um adulto? Vamos lá, nós vamos entrar num cenário que foi necessário olhar para dentro de mim. Eu fiz uma introspectiva, eu olhei para dentro de mim. Na verdade, num evento que aconteceu dentro da cadeia, o pessoal da Igreja Católica, eles faziam aldeias de vida, o núcleo de Taubaté. Num evento específico que aconteceu, foi algo memorável que aconteceu na vida do Douglas, que eu olhei para dentro de mim e eu encontrei essa criança ferida. Por quê? Porque esse trauma que eu tentava esconder, abafar, silenciar de tudo quanto é jeito, enquanto eu não admitisse que eu era uma criança ferida, a minha vida parece que ela não ia andar, sabe? E aí foi quando eu comecei a olhar para dentro de mim. E aí eu vi que a vida do Douglas tinha estacionado aos 7 anos de idade. Por isso que eu falo que eu era uma criança presa num corpo de adulto. Porque pelo trauma da infância, por questões que eu não tinha resolvido, eu passei a vida toda tentando anestesiar essa criança ferida. Esconder essa dor, sabe? Enquanto eu não admiti que eu precisava curar essa criança, eu precisava olhar para dentro de mim e se perdoar, porque na verdade eu me culpava por muitas coisas, né? Aquilo que, poxa, eu era uma criança, 7 anos, eu não tinha total conhecimento, eu tinha medo de colocar isso para fora, as pessoas vão me julgar, vão falar que eu sou homossexual, eu tinha medo desses julgamentos, de tudo isso. Então até tornar isso público, escrever num livro foi difícil. Eu pretendo abordar mais isso, porque o abuso no Brasil é algo que acontece muito, né? Nós estamos aí diante de um evento que aconteceu aí não muito distante, aqui em São Miguel, né? Enfim, de um abuso coletivo. Como assim? Foi um evento que aconteceu aí, parece que alguns adolescentes abusaram de umas crianças e filmaram, né? Meu Deus, cara. Um evento que tá acontecendo aí, enfim. Mas é algo que acontece com frequência, a questão de abuso, e muitas pessoas, foi um assunto polêmico que eu coloquei no livro, algumas pessoas vieram perguntar, não, como que aconteceu? Foi dentro de casa? Foi adulto? Não, foi uma coisa que aconteceu com adolescente, né? E eu era uma criança, o abusador adolescente, enfim, foi uma coisa que aconteceu na rua. Por quê? Porque uma atenção que outrora era abundante dentro de casa, quando eu não encontrei essa atenção dentro de casa, eu fui buscar na rua e acabei sendo abusado. Então, enquanto eu não tratei
essa ferida, essa dor, essa mágoa dentro de mim, as coisas parece que não fluía. E ali foi através do Dr. Augusto Cury, alguns filósofos, Freud, alguns pesquisadores da mente humana. Eu fiquei 5 anos, 3 meses e 9 dias encarcerado ali. Não tinha uma vida voltada para as coisas erradas, mas fiquei preso alguns anos, né, dessa última prisão. Por quê? Porque era um período que Deus ele precisava tratar o Douglas, né? Eu precisava desse tempo, né? Foi um tempo necessário. Eu louvo a Deus por esse tempo, porque eu entendi que muitas coisas que foi tratada dentro de mim hoje serve para alcançar muitas vidas, né? Hoje, quando eu palestro, eu tenho projetos sociais, eu palestro em Fundação Casa, em casa de recuperação, né? Hoje eu ajudo minha mãe na ONG dela e a gente tem alguns projetos aí em andamento para alcançar vidas, né? E hoje eu entendo que se eu não tratasse o Douglas, não poderia ser um agente de cura, um agente de um instrumento para alcançar vidas, né? Legal. Então, eu louvo a Deus por esse amadurecimento nesse momento de deserto. Mas vamos lá. Quando que aconteceu o Douglas convertido, a sua conversão? Como que foi? Como é que foi a Eu conversão? tô mostrando aqui pra galera o Douglas já na igreja. Eu imagino que é a igreja um pouco, né? Isso, pregando, foi? Pregando. E aí você prega. Inclusive, vou até fazer algumas perguntas sobre isso, mas eu queria entender. Cara, nós temos que fazer uns 3 podcasts aqui, é muito papo. Isso porque eu jurei pro pessoal que ia fazer podcast de 30 minutos. Olha, oh, meu Deus do Esquece. céu. Então, assim, ó. Mas vamos lá, agora eu quero entender como que foi sua conversão, que época que foi já nessa prisão, não foi? Como é que foi o princípio do Douglas convertido, palestrante, transformado, cara que prega, o cara, enfim. Quero Vamos entender lá. essa parte aí. Vamos lá. Lembra que eu falei? Eu falei, não, dentro da cadeia eu não quero saber de igreja, porque sempre que em todos os apertos, todas as vezes que eu tava em aperto, eu buscava Deus. Eu falei, dentro da cadeia eu não quero mais saber de igreja. Só que era aquele crente que, tipo, tô apertado, quero Deus, depois tá tranquilo, não quero mais. Tranquilo, não quero mais. Eu decidi que eu não ia ir pra igreja dentro da cadeia, mas eu decidi que eu ia ser uma pessoa melhor. Foi onde eu comecei a ler. Busquei dentro da psicologia, filosofia, autoajuda, tudo que eu tive a oportunidade de ler, eu li, principalmente a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia não como um manual de pregação, porque eu já era pregador, né? Só que eu queria ler a Bíblia agora como um manual de instrução para viver. Manual da vida mesmo, né? Para viver. É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia nos ensina, que a gente somos uma carta lida. Eu não queria só pregar o evangelho, eu queria viver o evangelho. E ali eu comecei a ter uma mudança de vida. Foi numa experiência que eu tive dentro do cárcere no ano de 2021, se não me falha a memória. Eu fui preso no ano de 2019. No ano de 2021 eu fui pro semiaberto ali. Olha que interessante, eu fui pro semiaberto, né? Quando eu cheguei no semiaberto, eu entrei em contato com a minha família e peguei e falei assim, ó, a partir de hoje eu não entro mais em contato porque eu vou para a igreja e eu não quero mais saber de coisa errada e falar com vocês é contravenção, eu não vou mais falar com vocês. E ali foi dentro do semiaberto que eu avisei minha família, eu falei, ó, a partir de hoje eu tô indo para a igreja. Até quem estava próximo de mim não entendeu. Não entendeu muito, tipo assim. Poxa, o cara, a cadeia toda, o cara não quis saber de igreja. Agora que ele tá no semiaberto, precisa ir embora, quer ir pra igreja. Você tem algo legal, cara. Você, tipo, é decidido quando você quer alguma coisa, você, por bem ou por mal na época, mas você era decidido. Exatamente, era sobre isso. Eu sempre fui assim, 8 ou 80. E ali eu liguei pra minha família e falei, ó, a partir de hoje eu não ligo mais, não falo mais, eu vou ir pra igreja. Muita gente não entendeu, mas só compreendeu, concordou, não, tá bom, beleza. E ali no semiaberto eu fui pra igreja, alguns meses depois veio a saída temporária, saí, fiquei 15 dias na rua, né, da saidinha do semiaberto, né, a saidinha de Natal e Ano Novo, fiquei 15 dias na rua, voltei da saidinha do semiaberto,
E ali eu tô naquela ansiedade esperando a liberdade de cantar, porque eu tinha montado já o benefício do RA, do regime aberto. Certo. E ali tô na expectativa, esperando o benefício cantar, tô pregando dentro do cárcere e as pessoas falando, nossa, que mensagem poderosa. Por quê? Porque não era só palavra, era vivência também. Então, Experiência de vida, né? não era mais aquele pregador, vamos se dizer assim, um teólogo distante. Não, eu estava vivendo, eu estava sendo uma carta lida, eu estava vivendo um certo historiador, ele vai falar que em todo tempo pregue, se necessário, use palavras. Então eu estava vivendo verdadeiramente isso, eu não estava pregando com palavras, e sim com a minha maneira de viver. Sim. E ali quando eu estava Você deu esperando... testemunho vivo, você era o testemunho vivo ali, né? Exatamente. Quando eu estava esperando a liberdade de cantar, chegou um mandato de prisão. Mais um processo do ano de 2013 foi revogado. De repente chegou ali o mandato de prisão e eu estava no semiaberto. Voltei pro fechado. Quando chegou, eu tô lá no castigo do fechado. E ali eu chorando e falando, meu Deus, e eu não queria servir a Deus dentro da cadeia, eu tava servindo a Deus porque tava indo embora, porque tem alguns costumes, algumas coisas dentro da cadeia que eu não concordo, e eu falei, eu não queria servir a Deus dentro da cadeia. Quando eu tava no semiaberto, prestes a ir embora, fechou minha cadeia. Aí eu tô lá chorando no semiaberto, daqui a pouco gritarei, abençoado, ô, tem um abençoado aqui no castigo, ô, abençoado, faz um culto aí pra nós. E eu tava chorando. Caramba. Aí eu falei, meu Deus. E aí o coração acelerou. E aí, abençoado? Você é abençoado, não é? Eu falei, sou abençoado. E morrendo de chorar ali. Não querendo ser abençoado. Eu sou abençoado, mas eu tô mal. Eu falei assim, eu tô abençoado, mas não tô muito abençoado, mas... Aí os caras perguntam, você não é abençoado e tal? Eu falei, sou abençoado, eu sou. Chorando, e aí ele falou, faz um culto aí pra nós, uma oração e uma palavra. Rapaz, eu chorando, eu fiz aquele culto. Li uma palavra, ministrei uma palavra, através dessa palavra Deus ministrou no meu coração e falou, permaneça firme, não temas, eu sou contigo. E ali fechou minha cadeia, eu voltei pro fechado. Alguém que estava prestes a ir embora, minha cadeia fechou, subiu minha cadeia, eu fui para 12 anos de cadeia, eu ia ficar ainda mais alguns anos preso. Eu falei assim, eu vou passar o tempo que for na cadeia, mas eu não largo Jesus por nada. Aleluia. Eu vou permanecer crente, porque eu não sirvo a Deus pelo que ele faz, né? Eu percebi aquela verdadeira mudança. Quando eu cheguei no fechado, as pessoas... a credibilidade também já era outra, porque as pessoas falavam assim, poxa, o abençoado estava lá no semiaberto, servindo a Deus, então era como se eu tivesse vindo crente já da rua. Porque eu tava com o pé na rua e tava firme na igreja, porque eles falam que existe os famosos mete o louco, é a linguagem que eles usam dentro da cadeia. O cara mete o louco dentro da cadeia com medo, né, da cadeia. Eu fui ao contrário, enquanto eu tava no fechado eu não queria saber de Deus, quando eu tava no aberto que eu fui voltar para Deus, né, e aí ele... Fui pregando o evangelho, terminei os meus estudos, trabalhei, fiz curso. Legal. Comecei a me aprofundar cada vez mais na palavra, e pregava, dirigi igreja dentro do presídio e tudo mais, né? Enfim, e foi dentro desse cenário, eu fiquei 5 anos, 3 meses e 9 dias encarcerado, mas mesmo assim não deixei de servir a Deus. E ali ganhei o semiaberto, fui pro semiaberto. Cheguei no semiaberto, saí uma saidinha, voltei de saidinha. Quando eu saí de saidinha, eu fui conversar com a Fabiana. E ali ela tinha passado por uma tentativa de feminicídio, tinha tentado seguir a vida dela, mas também não deu certo, quase tinha morrido. Eu também tentei seguir a minha vida, tinha conhecido outra pessoa, mas também não deu certo. E ali a gente começou a conversar, e ali a Fabiana, ela falou uma frase que eu escrevi no livro. Ela falou assim, Douglas, palavras comovem, mas atitudes convencem. Porque ela estava ferida e ela falou, não, vai lá, cumpre a sua pena, eu também estou nos meus processos aqui, e vamos ir conversando, vamos ser amigo, e se Deus criar caminho, né, vai cumprindo o que você tem que cumprir, eu vou... Enfim, voltei. Quando eu voltei de saidinha, o que aconteceu? Fechou minha cadeia de novo. Eu voltei para o semiaberto de novo porque a justiça me concedeu um benefício de semiaberto, só que o promotor entendeu que a minha cadeia era muito alta e ele precisava de um exame criminológico para saber se eu tinha que estar na rua. Voltei fechado de novo, pela segunda vez.
E ali no fechado eu falei, meu Deus do céu, já tava na rua, saindo de saída, eu voltei pro fechado, fiz exame Caramba, criminológico, passei pelo psicólogo, passei pelo assistente social. E eu me lembro quando eu passei pela psicóloga, eu falei assim pra ela, eu falei assim, um dia eu vou fazer psicologia. Acho que ela olhou assim pra mim e ela falou, Esse cara tá acho louco. que o dia que ela vê eu falando no podcast, ela reconheceu, ela vai falar, rapaz, né, que ele tá estudando psicologia mesmo. Né? Mas enfim, e ali eu passei pela psicóloga, passei pelo assistente social, voltei pro semiaberto, enfim, fiquei mais um tempo no semiaberto. Tava trabalhando para remir o meu tempo encarcerado, saí alguns meses de saída, eu fiquei 2 anos saindo de saída ali. Cara, que testemunho forte, cara. E Você é ali, doido. nesse processo, eu já estava servindo a Deus, pregando a palavra e tal. E ali eu tinha montado um recurso, mas não estava nem contando com esse recurso. Uhum. Pra mim, eu só ia sair de liberdade, eu estaria saindo de liberdade. Provavelmente no ano de 2024 eu ia sair de liberdade. Quando eu penso que não, em 2023, cantou minha liberdade, né? Enfim, Deus me surpreendeu, porque Deus ele gosta de nos surpreender. Deus ele viu que era o tempo de eu viver algo novo, né? Sair do cárcere sem dever nada, né? Saí, fiquei um tempo. Eu conto que no outro podcast eu contei que quando eu saí da minha segunda prisão, eu entrei na minha terceira prisão, que foi o CLT. É quase isso. Não ri, É tipo não. isso. Não ri, não. Mas antes de eu pedir a conta, eu falei isso pro meu gerente. Né? Na época, eu trabalhei 1 ano numa empresa. Eu entrei nessa empresa. Antes de entrar, eu falei pra minha esposa. Eu falei, ó, eu vou entrar nessa empresa e vou ficar 1 ano. Minha mulher olhou pra mim assim. Né? Eu conto também no livro, se você quiser saber como é que foi a reconciliação. Se quiser saber como foi, eu conto no livro. Vai então. pro livro, pessoal. Vai pro livro ou nós marcamos outro podcast aqui. É isso. Né, eu conto como é que foi a reconciliação. E ali eu saí da minha segunda prisão e entrei na terceira prisão. E eu falei pra minha esposa, eu falei, ó, eu vou ficar 1 ano nessa empresa. Ela olhou pra mim assim e falou, você vai conseguir? Porque eu nunca trabalhei registrado. Sempre trabalhei por conta, sempre fui vendedor e tal. E ali eu falei, eu vou entrar nessa empresa e vou ficar 1 ano. Nesse 1 ano de empresa, eu escrevi o livro, entrei em contato com a editora, tirei a habilitação, coloquei em ordem algumas coisas dentro de casa, resolvi algumas coisas da minha vida que eu precisava resolver nesse 1 ano de empresa. Quando deu 1 ano de empresa, eu pedi para eles me mandar embora. Eles não me mandaram porque eu entrei como auxiliar de ajudante. E saí de lá como ajudante nível 3, né? Já tinha passado por 3 cargos, né? Eu tinha um salário para alguém que com 7 passagens era coisa de Deus. Um salário de quase 3 mil reais, né? Contando hora extra, eu ganhava quase 5 mil reais por mês. E as pessoas falam, rapaz, você saiu dessa empresa. Eu saí porque não era mais por causa do dinheiro. Eu cheguei no meu gerente e falei assim, ó, vê se tem como fazer um acordo, mandar embora. Aí eles falaram, não, vou passar pra frente. Mas funcionário bom eles não vai mandar embora. Não me mandaram embora. Você não pede as contas, esquece. Você aí eu fui aposenta lá. Aí eu fui lá pedir as contas. No dia que eu fui pedir as contas, os meus supervisores chegaram ali com propostas, uma reunião, falou, não, você é funcionário bom e tal. Chegaram com proposta, eu falei assim, ó, não é mais pelo dinheiro. Eu fiquei 5 anos, 3 meses e 9 dias preso. Aqui eu tô sentindo... sobre a terceira prisão. Aqui eu tô sentindo como se fosse uma extensão da cadeia. Eu só não preciso responder a chamada pro guarda, mas eu tenho que bater o ponto. Pra mim, eu tô me sentindo preso. Não é mais sobre o dinheiro. Chega de prisão. Não é mais sobre o dinheiro. Poderia ser todo o dinheiro do mundo. Eu não vou mais ficar aqui. Enfim, entreguei as coisas. Eu fui lá e saí da minha terceira prisão, que eu conto num outro podcast que eu fui, eu contei sobre isso. E ali foi aonde eu comecei a viver parte do propósito, né? Eu costumo dizer que eu não vivo a totalidade do propósito, né? Mas eu já vivo em partes ele, porque prego, palestro, podcast, isso, aquilo, nós vai levando essa mensagem adiante. E eu creio ainda que muitas vidas serão alcançadas. Com certeza. Através desse testemunho ali. Vou dar um recadinho pro pessoal aqui. Vai lá. Vocês estão gostando aí do testemunho do Douglas, né? Forte demais, né, galera? Mas, por favor, se inscreve, compartilha. Ó,
Deixa eu ver se eu sou ruim aqui. Mais ou menos aqui nessa direção aqui para baixo, você vai encontrar o inscreva-se aí, tá? Então se inscreve, ativa o sininho, nos ajude aí, tá? A impactar vidas com um testemunho como o do Douglas aqui, que é tremendo demais. É papo para 3 podcasts, galera. O Douglas tem muita coisa para contar. Mas vamos lá, Douglas. Nós estamos chegando ao fim, já é uma pena, né? Muita coisa, mas eu creio que vai ter outras coisas para a gente falar aqui. Quero pedir para que você olhe para a tua câmera, essa câmera aqui, e que Deus possa te usar e você libere alguma palavra para alguém que está passando a mesma coisa que você passou no passado, mas alguma mãe, algum pai, algum parente, algum vizinho, filho, as filhas, às vezes tem mães nesse momento indo buscar o filho lá na Cracolândia. Isso é doloroso demais, você conhece esse caminho muito bem. Sim. Porém, há uma esperança, né? Sim. Há um Cristo que pode mudar toda a história de uma pessoa, se ele quiser. Então, queria que você falasse para essa mãe, esse pai desesperado, essa mãe desesperada, essa tia, ou até mesmo a própria pessoa que está ouvindo ali, acha que não tem mais saída para a vida dela. Vamos lá. Falar para quem está na dependência é dizer que, eu costumo dizer nas minhas redes sociais, que é simples assim. As pessoas falam, não, mas parar de usar droga não é simples. É simples quando você muda a sua mentalidade. Você mudou a sua mentalidade, tudo ao seu redor muda também. Para a família, o Douglas só conseguiu mudar quando a família tirou a mão e deixou Deus trabalhar. Então ame, só que o maior amor é mostrar o caminho. Então pega o livro Do Inferno ao Paraíso, indica para ele, mostre as possibilidades, porque muitas das vezes a gente impede Deus de trabalhar. É duro falar isso porque eu vivi esse cenário e eu sei o quanto foi dolorido para mim quando eu senti que todos tinham me abandonado. Mas foi quando todos me abandonaram que eu entendi que eu havia me abandonado. Foi aonde eu comecei a resignificar a minha história. Foi aonde muitos denominam o inferno que eu encontrei o paraíso. O paraíso, ele sempre esteve dentro de mim. Eu só não conseguia acessar ele. Então eu encontrei ferramentas necessárias. Então é possível encontrar ferramentas, é possível encontrar auxílio para que essas ferramentas sejam acessadas, né? Eu sou terapeuta em dependência química porque eu acredito eu acredito nas ferramentas que possibilitam isso. Então, as ferramentas, elas estão aí, mas a pessoa precisa querer acessar essas ferramentas, esses instrumentos de Deus, né? Então é sobre isso que a gente precisa observar e entender. Que bacana, galera. Bom, conversei com esse cara sensacional hoje aqui no podcast Café com Deus. Mais um testemunho impactante. Quero agradecer você, Douglas, por esse tempo maravilhoso. Um tempo onde eu pude aprender a ouvir mais o Senhor e principalmente ser edificado, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, por esse tempo que você tirou para a gente bater esse papo, e creio que é só o primeiro de muitos que a gente vai bater outros assuntos, outras conversas, e eu quero realmente te agradecer por esse tempo, irmão. Estamos aí, Eli. Estamos aí. Eu acredito que Deus ele não une pessoas, ele une propósito. Amém. Né? Então, importa que eu diminua e o nome dele cresça. Isso é o mais importante. O que João Batista disse, né, quando ele foi falar acerca de Jesus, falou: eis aí alguém que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Importa que eu diminua e ele cresça. Então, hoje eu vivo isso, né? Hoje eu vivo isso, né, como pregador do evangelho, né? Eu até estávamos comentando sobre isso antes de iniciar o podcast, para você ver. Hoje eu sou pregador do evangelho, mas eu quase não prego em igreja. Pra você ver que interessante, né? Pregador do evangelho, mas eu prego no podcast, eu prego numa live no YouTube e eu vou falando do amor de Deus, né, sem precisar necessariamente falar igreja,
Por mais que a igreja é um lugar onde a gente se reúne para falar da palavra de Deus, só que a igreja é tirados para fora, né? Então nós estamos levando chamados para fora. Então nós estamos levando essa mensagem aí para aqueles que ainda estão sofrendo, que é possível ter uma novidade de vida, né? Aquele que é nascido de Cristo é uma nova criatura, né? É isso. Então, pessoal, você que tá aí do outro lado, se não se inscreveu, se inscreve agora, ativa o sininho, porque além desse podcast na íntegra, você vai receber os cortes. Se ativar o sininho, ele vai notificar que os cortes do Douglas, né, os melhores momentos do podcast vai aparecer para você aí também. E já aproveite e compartilhe lá no grupo da família, tá bom? No grupo do WhatsApp, nas redes sociais, nos stories, status, enfim, todas as plataformas, tá bom? Você vai compartilhar aí com a gente, né? Marca a gente, deixa os comentários, fala o que você gostou, se tem algo a mudar, que você não tá gostando aí do podcast. A gente lê todos os comentários, galera, e a gente tenta responder a todos, tá bom? Então, eu agradeço você que ficou até esse momento aí. Muito obrigado por esse tempo e que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí. Abençoe a nós também, o Douglas, a família dele, e que possamos ser luz para cada pessoa, que possamos transferir Cristo para cada pessoa, beleza? Fico por aqui, fiquem com Deus. Deus abençoe. Para um pouco, respira. Sou eu falando com você. Eu sei que você tá cansado de ser forte o tempo inteiro, carregando esse peso sozinho, fingindo que tá tudo bem por fora, mas por dentro em desespero. Eu vi quando você pensou em desistir, mesmo sem falar pra ninguém. Foi ali que eu cheguei mais perto. Quando você achou que eu não vim, eu disse, filho, eu vim. Nem toda dor é castigo, nem todo atraso é um não. Às vezes eu só tô te ensinando a confiar mais em mim do que na sua própria mão. Você não precisa entender tudo agora, só continuar.